Tirania de Aço capítulo 956 Uma interrogação civilizada. A minha estava sentada em sua cela, na cama acolchoada, que funcionava como o único meio de mobília dentro de seu confinamento. Seus olhos estavam vermelhos e seus pulsos estavam cobertos de arranhões auto-infligidos. Nas últimas 72 horas, a princesa coreana foi mantida constantemente acordada por meio de uma mistura de estimulação química, auditiva e física. Sem nem um pouco de sono, sua força de vontade foi rapidamente transformada em pó. Os agentes da inteligência imperial alemã nem precisaram torturar fisicamente Minha. Tudo o que eles precisavam fazer era aplicar pressão psicológica e, em breve, a mulher derramaria suas entranhas por vontade própria. O relógio bateu meia-noite e, como a cada 12 horas, a porta da cela se abriu, onde um grupo de guardas armados imediatamente amarrou e amordaçou Minha. Esta foi uma precaução necessária para garantir a segurança dos envolvidos com o interrogatório. Uma vez que a sala estava segura, um jovem entrou na sala com um sorriso sádico no rosto bonito e um revólver na mão. Como toda vez que ele entrava na cela do prisioneiro, ele ficava na frente dela e fazia uma grande declaração antes de começar seu trabalho. Já se passaram 72 horas, meu doce Minha. Que tal você parar de resistir e nos dar tudo o que precisamos saber? Faça isso e prometo acabar com seu sofrimento. Posso até jogar um bom deserto em sua próxima refeição. Que tal? Minha olhou para o revólver na mão do homem, sabendo muito bem o que viria a seguir. No entanto, ela não acenou com a cabeça em aceitação de seu destino. Em vez disso, ela olhou ferozmente para o homem com intenção assassina. Isso fez com que o interrogador suspirasse derrotado antes de abrir o cilindro do revólver, onde colocou um único cartucho dentro de um dos 6 lotes vazios. Depois de fazer isso, ele girou o volante antes de travar o cilindro no lugar e apontar a arma para a testa de Minha. Havia uma pitada de pena em seu rosto enquanto ele falava em tom de zombaria. Pelo seu bem, espero que pare de se torturar e responda às minhas perguntas. No entanto, como você recusou o meu pedido, uma punição está em ordem. Que Deus tenha misericórdia de você nesta rodada do nosso joguinho. Depois de dizer isso, o homem puxou o gatilho, fazendo com que Minha fechasse os olhos e se encolhesse de terror. Apesar do puxão do gatilho, a rodada não disparou e Minha evidentemente sobreviveu a mais uma rodada de roleta russa. Na realidade, esse simples truque de interrogatório era uma questão de prestidigitação. Com um pouco de malandragem, o interrogador fez parecer que colocou uma bala no cilindro do revólver, mas na verdade não o fez. No entanto, Minha não sabia disso. Assim, ela genuinamente temia a possibilidade de um 6 de morte toda vez que o homem puxava o gatilho. Minha não abriu os olhos até ouvir o mesmo suspiro que o homem dava toda vez que falhava em disparar sua arma. Parece que você é verdadeiramente abençoado por Deus, minha pequena e doce Minha. Você vive para resistir outro dia. Solte as restrições dela. Depois de dizer isso, o interrogador saiu da cela, enquanto os guardas desamarravam Minha, deixando-a sozinha com seus pensamentos mais uma vez. No momento em que os guardas deixaram a sala, a mulher começou a chorar. Fazia 72 horas desde a última vez que ela dormiu ou comeu alguma coisa. Embora ela estivesse continuamente hidratada, seus captores a forçaram a passar fome como forma de enfraquecer sua determinação. Ela sabia que não sobreviveria ao próximo julgamento. O pouco que restava de sua força de vontade foi completamente derrotado por este último jogo de roleta russa. Da próxima vez que o interrogador entrasse na sala, ela desistiria de tudo. No mínimo, ela finalmente seria capaz de comer e dormir. O que valia mais para ela do que sua lealdade neste momento? Pelas 12 horas seguintes, Minha foi mantida acordada, sentada em silêncio olhando para a entrada de sua cela, contando cada momento que passava. Assim que a porta se abriu, ela não resistiu à tentativa do guarda de contê-la. No entanto, quando tentaram colocar a mordaça em sua boca, ela falou muito fracamente. Espera. Eu vou falar. Vou te contar tudo o que você quer saber. Ao ouvir isso, o interrogador se sentiu um pouco decepcionado.
Ele realmente gostava de jogar seus jogos psicológicos com seu cativo. Para ela quebrar dentro de 4 dias era simplesmente muito lamentável. No entanto, suas ordens eram para obter informações do espião japonês e, portanto, ele não persistiu em seus métodos de interrogatório. Em vez disso, ele acenou com a cabeça para os guardas, que trouxeram uma pequena mesa com rodas, uma máquina de escrever e uma cadeira. Assim que se sentou e se preparou, o interrogador começou a fazer perguntas sobre o passado de Minha. Devo dizer, você durou mais do que eu pensei que duraria. Para uma mulher sem nenhum treinamento formal de espionagem, você resistiu mais do que a maioria em sua situação. Isso é para ser elogiado. No entanto, agora que você finalmente decidiu falar, eu tenho algumas perguntas em mente. Em primeiro lugar, por que você veio para o Reich? Devo lembrá-lo de responder com sinceridade, ou então serei forçado a voltar aos nossos joguinhos. Minha levou alguns momentos para organizar seus pensamentos. Sua mente estava confusa com a falta de sono, fome e uma dose saudável de metanfetamina. Depois de pensar na melhor resposta possível em sua cabeça, ela suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos. A Imperatriz Itami me pediu para me infiltrar no Reich como refugiada, para que eu possa seduzir o Kaiser e espionar suas atividades. Infelizmente, antes que eu pudesse fazer uma tentativa, fui descoberto. A sobrancelha do interrogador ergueu-se levemente ao ouvir essas palavras, e ele rapidamente fez uma pergunta complementar. Então, você não tinha a intenção de envenenar o Kaiser ou sua família? Eu tenho dificuldade em acreditar nisso considerando o seu passado. Por que outra razão a Imperatriz também enviaria você, de todas as pessoas, aqui para a simples tarefa de sedução? Surpreendentemente, um escárnio irrompeu dos lábios de Minha enquanto ela olhava com raiva para o oficial de interrogatório. Já que ela havia decidido responder às perguntas do homem, e honestamente ela lhe contaria a verdade. Embora estivesse dentro de minhas capacidades fazê-lo, minhas ordens eram bastante rígidas. A razão pela qual a Imperatriz Itami me escolheu para esta tarefa foi porque ela sabia que o seu Kaiser tem uma tendência a bajular as belezas estrangeiras de alto status social. Como uma princesa da dinastia Joseon, e uma beleza em meu próprio direito, eu era realmente a única opção que minha Imperatriz tinha disponível. A Imperatriz Itami quer informações, não assassinato. Ela é sábia o suficiente para perceber que se machucasse o Kaiser ou um membro de sua família, isso resultaria em uma guerra total, uma guerra que ela ainda não está pronta para lutar. A realidade da situação é que a Imperatriz sabe muito pouco sobre o seu império e suas capacidades. Meu trabalho era me infiltrar no Reich, descobrir o quão avançado é o seu país, especialmente no que diz respeito a questões militares, e, o mais importante, analisar que tipo de homem é o Kaiser. O interrogador digitou tudo o que Minha havia dito em sua máquina de escrever, antes de fazer outra pergunta que lhe veio à mente. E diga-me, como exatamente você deveria transmitir esta informação de volta para sua terra natal? Nós revistamos seu apartamento completamente e não encontramos nenhum meio de comunicação que pudesse atravessar esse tipo de distância. Em resposta a isso, Minha apenas abaixou a cabeça em silêncio por alguns momentos. Ela respirou fundo antes de responder a pergunta. Depois de ganhar a confiança do Kaiser e entrar em seu círculo íntimo, eu deveria aprender o máximo que pudesse. Uma vez que o Kaiser estivesse realmente apaixonado por mim, eu deveria pedir uma folga para poder visitar minha terra natal, onde eu me encontraria com os agentes do Japão no norte de Joseon e retransmitiria a eles as informações que obtive durante meu tempo no Reich. Essa comunicação de longa distância é impossível no Império Japonês. Nós apenas começamos a arranhar a superfície da tecnologia de rádio. Considerando que, pelo meu breve período no Reich, posso dizer que seu povo está bastante avançado neste campo. Posso não ter vivido aqui por muito tempo, mas as coisas que vi durante esse breve período são suficientes para me convencer de que a Imperatriz Itami não tem chance de vencer uma guerra contra o Reich. Ela só pode fazer você sofrer o suficiente para forçar seu Kaiser a uma paz mais favorável.
O interrogador continuou a anotar as informações que o prisioneiro lhe forneceu. Não foi até que ele terminou de gravar o que ela disse que ele fez a próxima pergunta em sua mente. Tudo bem, já que você está sendo tão cooperativo, quero entender tudo o que você sabe sobre o Império Japonês. Desde sua estrutura civil, até suas capacidades militares e industriais, até as facções políticas que podemos usar e até mesmo a quantidade de agentes que o Kempeitai tem no campo, bem como sua localização. Minha mordeu o lábio inferior ao perceber o quanto estava prestes a trair Itami, porém por uma questão de descanso, e uma boa refeição, ela estava praticamente disposta a fazer ou dizer qualquer coisa. Assim, ela passou as próximas horas dando à inteligência imperial alemã tudo o que eles precisavam saber sobre o Império do Japão. Pelo menos tanto conhecimento quanto ela mesma possuía como membro do círculo íntimo da Imperatriz Itami. Tirania de Aço capítulo 957 Desescalonamento parte ele Berengar estava sentado em seu escritório enquanto olhava para um relatório recente da Embaixada da Alemanha em Pequim. Ele estava honestamente confuso com o que estava lendo e só podia olhar para sua esposa favorita com confusão em seus olhos enquanto pedia sua opinião sobre o assunto. Ela não pode estar falando sério. Isso é alguma tentativa de me vingar de meus esforços para antagonizá-la? Se for, não vejo como. O que você acha disso, Lindy? Lindy já havia lido o relatório e verificado seu conteúdo. Ela ficou tão surpresa quanto o marido quando se tratou do que a Imperatriz Itami havia pedido a Gerard. Normalmente, isso seria uma simples questão de comércio entre duas potências industriais. No entanto, o Reishi e o Império Japonês estavam atualmente em uma guerra fria brutal. O comércio entre as duas facções nunca existiu antes deste momento, e ambos os lados estavam no meio de uma guerra por procuração um contra o outro. Pedir acesso aberto aos mercados alemães, em particular à indústria médica, era simplesmente absurdo. No entanto, as palavras eram claras como o dia. A imperatriz japonesa, Itami Ryo, solicita que vendamos a seu povo um suprimento substancial de medicamentos básicos, especialmente antibióticos e anti-inflamatórios. Aparentemente, ela investiu quase nada na indústria médica e, ao saber de nossas capacidades, decidiu abrir os mercados e promete pagar os itens solicitados com ouro e prata. A princípio, achei seu pedido suspeito. No entanto, depois de examinar minuciosamente as alegações da mulher, parece que suas intenções são sinceras. Ela quer ajudar melhor seu povo. Talvez as palavras que proferia a imperatriz japonesa durante sua última visita tenham sido suficientes para convencê-la a mudar para melhor. Assim, estou disposto a recomendar que abramos os mercados como o Japão e iniciemos o comércio entre nossos dois impérios. No mínimo, é um sinal de desescalada. Berengário continuou a ler o documento que tinha na mão durante alguns momentos em silêncio, onde depois fez uma pergunta à beldade ruiva que estava sentada à sua frente. Diga-me, recebemos alguma informação de nosso mais novo prisioneiro? Tenho dificuldade em acreditar que a Imperatriz Itami tenha algum plano de desescalada quando ela tão arbitrariamente enviou um assassino em potencial para minha terra natal com a intenção de se infiltrar em minha casa. Lindy sorriu quando ouviu isso antes de responder a pergunta de seu marido com um olhar sádico em seu rosto bonito. A princesa coreana resistiu mais do que eu esperava, mas não se engane, meus agentes são bastante minuciosos. Através de uma mistura de privação do sono, fome e tortura psicológica, ela quebrou em 4 dias. Recebi extensas informações da mulher, no entanto, nada disso é verificado ainda. Segundo ela, a Imperatriz Itami não tinha a intenção de prejudicar você ou nossa família. Ela simplesmente queria a inteligência, considerando que não sabe quase nada sobre o Reishi ou suas capacidades. Supostamente, a razão pela qual Itami selecionou seu principal químico para se infiltrar no Reishi não é por causa de seu potencial como assassina, mas por seu status de princesa estrangeira. Devo dizer que, de todas as falhas de Itami, ela pelo menos fez uma avaliação correta e, se não fosse pelo seu olho de ouros, talvez ela tivesse sucesso em seus empreendimentos. Berengar estreitou o olhar para a esposa,
enquanto fazia a pergunta que imediatamente lhe veio à mente. Ah, e que avaliação pode ser essa? Um sorriso presunçoso apareceu no rosto bonito de Lindy enquanto ela falava em tom provocador para o homem que amava. Sua maior fraqueza é seu desejo por mulheres bonitas de alto status. Embora minha possa não ser tão bonita quanto suas esposas legais, sua aparência está no mesmo nível de suas concubinas. Ela também é uma princesa da dinastia Joseon, tornando seu status autossuficiente para você se interessar. Independentemente das intenções de Tommy, o fato é que ela enviou uma mulher totalmente capaz de matar sua família para seu país com a intenção de se infiltrar em sua casa. Qualquer mulher que esteja disposta a ir tão longe não deve ser acreditada quando afirma que deseja diminuir a escala. Assim, podemos apenas presumir que ela usou algum meio para enganar Gerard, já que ele não está ciente de suas maquinações. Se for esse o caso, Itumi definitivamente usará os suprimentos médicos que enviarmos a ela para fins militares. O que significa que estaremos fornecendo diretamente ao inimigo os meios para salvar a vida de seus soldados. Algo que seria uma tolice inacreditável. O Kaiser ouviu atentamente cada palavra que sua mulher havia falado. De todos os conselheiros que tinha à sua disposição, Berengar valorizava a opinião de Lindy acima de tudo. Sua lógica era impecável e ela conseguiu suprimir qualquer raiva que sentisse por Itami, a fim de fazer uma avaliação tão válida da situação atual. Depois de uma consideração cuidadosa, Berengar acenou com a cabeça em concordância antes de falar as palavras que frustrariam as esperanças de Itami de resolver pacificamente a disputa em curso entre o Japão e a Alemanha. Muito bem. Informe Gerard que rejeitaremos os pedidos da imperatriz japonesa para abrir o comércio. Também quero que ele saiba por que decidimos fazê-lo. Quando ele souber do que Itami tentou fazer aqui na pátria, ele certamente repreenderá a mulher na cara dela. Lindy acenou com a cabeça e sorriu ao ouvir a decisão do marido. Era o curso de ação mais sensato, mesmo que isso significasse que uma guerra entre o Japão e a Alemanha se tornaria inevitável. Ela transmitiria as ordens na primeira oportunidade. Não muito tempo depois, a imperatriz Itami Ryu sentou-se na embaixada alemã na cidade de Pequim com um sorriso amigável em seu rosto bonito. Ela havia recebido notícias do embaixador alemão de que o Kaiser havia chegado a uma decisão sobre seu pedido e estava bastante esperançosa com as boas notícias que estava prestes a receber. No entanto, no momento em que Gerard entrou na sala e Itumi viu sua expressão fria, ela soube instantaneamente que algo estava terrivelmente errado. Gerard sentou-se em frente a Itami e não perdeu tempo. Ele imediatamente negou seu pedido com a aparência mais severa que conseguiu. O Kaiser decidiu que não abriremos nossos mercados para o Japão. Simplificando, não achamos você confiável e não nos sentimos seguros permitindo que nossos cidadãos entrem em seu país ou que seus cidadãos entrem no nosso. Lá também não há nada que você possa oferecer que não possamos obter em outro lugar ou fazer nós mesmos. Essa resposta deixou Itami perplexa, pois ela havia se encontrado com o homem poucos dias antes e resolvido muitas de suas disputas. Havia um mínimo de confiança entre os dois quando terminaram de falar. Naturalmente, ela rapidamente expressou seu descontentamento enquanto se levantava de seu assento em agitação. O que quer dizer com não confia em mim? Alguns dias atrás, você disse que minhas tentativas de reformar meu país eram admiráveis. Você até expressou sua intenção de expressar minha sinceridade ao seu Kaiser. Porque, de repente, sua posição em relação a mim e meu povo mudou. Apesar das palavras de Tommy, a expressão de Gerard não mudou. Ele simplesmente olhou para a beleza albina sentada à sua frente e a repreendeu ao máximo. Devo aplaudir você por finalmente ver seu povo como seres humanos reais merecedores de direitos básicos. Itumi sentiu-se injustiçada com a declaração do homem e afundou em seu assento, cruzando uma perna sobre a outra e olhando para o homem sentado à sua frente com um olhar cheio de desprezo. Ela não pôde deixar de atacar o embaixador alemão e seu mestre. Então, no final, o Kaiser de quem você fala com tanto carinho não passa de um fomentador de guerra. Tanto por ser um governante benevolente que se preocupa com a vida de seu povo. Eu ofereço paz a ele e ele cospe na minha cara.
Até agora, o rosto de Gerard era totalmente estoico, embora um pouco intimidador. No entanto, no momento em que ouviu essas palavras vergonhosas, sua testa se contraiu de raiva. Ele foi forçado a respirar fundo para se acalmar. Caso contrário, ele iria atacar a imperatriz japonesa da maneira mais vulgar possível. Depois de vários momentos de respiração profunda, o homem abriu os olhos e olhou para Itami com ódio intenso antes de responder a ela com uma voz severa. Você tem muita coragem de dizer isso depois da merda que você fez. Apesar de suas declarações anteriormente rudes, Itami ficou genuinamente surpresa quando ouviu essas palavras. Ela não tinha ideia do que o embaixador alemão estava falando e, portanto, foi rápida em perguntar sobre o significado por trás de suas palavras. O que você quer dizer? O que eu fiz para ofender você e seu Kaiser? Gerard não sabia dizer se Itami estava simplesmente se fazendo de boba ou se ela havia esquecido sinceramente suas ações dolorosas. Assim, ele não hesitou em informá-la de sua opinião genuína sobre seu comportamento recente. Pensar que realmente confiei em suas palavras o suficiente para aconselhar Berengar a lhe dar uma chance. Você afirma oferecer um ramo de oliveira, mas só depois de já ter enviado seu principal especialista em venenos para a Alemanha com ordens de se infiltrar na casa que Berengar compartilha com meu irmão e seus filhos. Qualquer um que conheça o Kaiser irá descrevê-lo como tranquilo, mas mesmo o mendigo mais ignorante da Europa sabe que não deve foder com a família do homem. Você fodeu Itami riu. Agora não há mais misericórdia para você, apenas retribuição. Itami de repente percebeu exatamente o que ela havia feito para invocar a ira do Kaiser. Ela ficou horrorizada ao descobrir que seu espião havia sido identificado e capturado tão cedo. No entanto, ela não deixou sua preocupação transparecer em seu rosto. Se ela admitisse isso, significaria o fim das relações entre o Japão e a Alemanha. Tal coisa pode até resultar em um conflito imediato entre as duas grandes potências. Assim, ela usava uma fachada estoica ao negar qualquer conhecimento das ações de minha. Eu não tenho ideia do que você está falando. O rosto de Gerard estava cheio de desdém. Ele apenas bufou antes de se levantar de seu assento, deixando para trás um último comentário antes de sair da sala. Já que é assim que você deseja julgar este jogo, não há mais nada a dizer. Volte para sua terra natal e não volte. Você não é mais bem-vindo em solo alemão. Com isso dito, qualquer esperança de diminuir o crescente conflito entre a Alemanha e o Japão foi completamente derrotada. A guerra havia se tornado uma inevitabilidade, assim como Linde havia previsto. Tirania de Aço capítulo 958 Um último adeus. Vertranese estava sentado na biblioteca de seu palácio com um sorriso caloroso em seu rosto envelhecido. Sentados à sua frente estavam sua única filha e seus 3 filhos pequenos. Esta foi talvez a primeira vez que o imperador bizantino conheceu todos os 3 netos e, por causa disso, ele se sentiu à vontade pela primeira vez em muito tempo. No entanto, a visita de Honori à sua terra natal não foi tão simples como uma reunião de família. Seu pai havia convocado deliberadamente ela e seus filhos para sua casa. Ela não sabia o que ele estava planejando, mas com certeza era algo significativo. Apesar de suas preocupações, ela ainda não conseguia falar com o pai a sós, pois o homem estava muito encantado com os netos para se incomodar em falar com ela. Atualmente, o homem estava ignorando sua filha exibindo os registros antigos que o Palácio Bizantino mantinha em sua biblioteca pessoal para seu jovem neto. Havia uma expressão de excitação no rosto de Alexandros. Mesmo sabendo que muito desse conhecimento era obsoleto, era um arquivo do mundo antigo e ele respeitava profundamente o valor histórico de tudo dentro dele. O menino vasculhou cuidadosamente pergaminhos e livros, lendo tudo o que pôde, talvez para ter uma nova perspectiva sobre a terra natal de sua mãe. Depois de um tempo, Alexandros fechou o tomo com o qual estava ocupado e falou com seu avô com um sorriso agradável em seu rosto jovem. Vovô, obrigado por me deixar ler esses livros. Vou me lembrar dessa bondade para sempre. Ao ouvir seu neto ficar tão satisfeito com alguns tomos empoeirados, Vetranis só pôde sorrir.
Talvez Honori estivesse apenas vendo coisas, mas a forma como seu pai olhava para seu neto fazia parecer que ele havia recuperado um pouco de sua juventude perdida. A próxima resposta do homem surpreendeu Honoria, pois ela não estava ciente do funcionamento interno da corte bizantina. Estou feliz que você esteja feliz, Alexandros. Se você gosta desses textos antigos, então você pode lê-los para o conteúdo do seu coração. Quanto mais você aprender sobre a história do seu povo, mais tenho certeza de que você será um grande imperador quando você finalmente me sucedeu. Tanto Alexandros quanto Honori olharam para Vetranis com surpresa em seus olhos. Embora o menino soubesse que estava sendo preparado para suceder seu avô, ele também sabia que este era um dos esquemas de seu pai e não havia sido decidido pelo próprio imperador bizantino. Ou então ele pensou. Afinal de contas, Berengário havia escondido tanto de Honoria quanto de seu filho o fato de que Vetranis já havia anunciado seu sucessor para o mundo. Mas antes que o menino pudesse pedir esclarecimentos sobre o assunto, sua mãe o havia adiantado. Pai, você não quer me dizer que escolheu Alexandros para ser seu sucessor? Vetranis apenas sorriu com orgulho ao ouvir essas palavras. Ele acariciou o cabelo do menino antes de responder à sua filha com um tom altivo em sua voz. Oh! Seu marido não a informou? A esta altura, é de conhecimento comum em Constantinopla que eu despojei seus irmãos de seus direitos à herança e declarei que meu neto mais velho me sucederá. Pensei com certeza que Berengário teria lhe contado. Talvez ele não queira estragar o desenvolvimento de Alexandros. Talvez eu não devesse ter dito nada, afinal. Depois de dizer isso, Vetranis passou o braço em volta do ombro do neto antes de dar uma palestra ao menino sobre suas responsabilidades. Agora que você sabe a verdade, você deve trabalhar duro para se tornar o melhor imperador que puder. Seu povo dependerá de você para restaurar a glória que perdemos nos últimos anos. Receio não estar por perto. Tempo suficiente para aconselhá-lo. Nem sou realmente digno de tal posição. Se você precisar de ajuda, pode sempre pedir a seu pai ou a seus irmãos. Tenho certeza de que eles virão correndo em seu auxílio na primeira oportunidade. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre sentiu o peso do mundo esmagando seu ombro. No entanto, ele não vacilou e, apesar de sua pouca idade, havia um indício de determinação em seus olhos quando ele acenou com a cabeça em aceitação antes de responder às reivindicações de seu avô. Pode contar comigo, vovô. Vou restaurar a glória de Roma. Havia uma pitada de preocupação nos olhos de Honoria depois de ouvir a última parte do discurso de seu pai. Ela percebeu que algo estava acontecendo com ele e rapidamente mandou os filhos embora para ter um pouco de privacidade com o homem que criou. Alexandros, Helena, por que vocês não levam seu irmãozinho para a cozinha e pegam uns doces? Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar ao seu avô. Alexandros e Helena olharam preocupados para a mãe, mas acabaram obedecendo. Eles se tornaram muito mais obedientes à mãe desde que ela voltou para suas vidas e fizeram um esforço significativo para fazer parte deles. Depois de agarrar o infante Constantinus, Alexandros e Helena partiram da biblioteca, deixando Honoria sozinha com seu pai. Uma vez que eles estavam fora do alcance da voz, a princesa bizantina fez uma pergunta ao pai, com uma pitada de preocupação em seu tom. Pai, o que está acontecendo? Você não está doente, está? O velho suspirou pesadamente e desabou em seu assento antes de descansar a testa na palma da mão. Ele estava visivelmente exausto e rapidamente deu voz aos seus pensamentos. Não vou esconder isso de você, Honoria. Estou cansado, muito cansado. A Horda Dourada está devastando a Anatólia, enquanto os sultanatos Jalaírid e Mameluque invadem o Egito e o Levante. Eu incumbi Paládios de expulsar os mongóis de nossas terras. No entanto, decidi pessoalmente assumir a tarefa de derrotar os sarracenos. A guerra com a Igreja Católica nos deixou falidos. Mal podemos nos dar ao luxo de manter as poucas tropas que nos restam. Nem nossos soldados têm a vontade de lutar que já tiveram. Espero morrer em batalha com nossos inimigos. Deixei para trás ordens estritas para que seu filho seja nomeado imperador após minha morte,
e que seu pai seja nomeado regente de Bizâncio até que o menino atinja a idade de governar adequadamente. A razão pela qual eu pedi para você me visitar desta vez foi dupla. Em primeiro lugar, queria conhecer meus netos antes de minha morte, mas, mais importante, queria me desculpar com você por tudo que fiz você passar durante sua juventude. Apesar de tudo, você se tornou uma jovem maravilhosa, a quem tenho orgulho de chamar de filha. Lágrimas se formaram nos olhos verdes de Honoria enquanto ela abraçava seu pai com força. A mulher demorou alguns instantes para voltar a si, onde ela rapidamente perguntou ao homem sobre um assunto bastante sério. Pai, você sabe tão bem quanto eu que a aliança entre Bizâncio e Alemanha ainda existe. Se você apenas chamar Berengar para honrar essa lealdade, ele certamente enviará tropas para resolver suas disputas. Por que você não o faz? Um toque de culpa apareceu no rosto do imperador bizantino quando ele virou as costas para sua filha e pensou cuidadosamente em como deveria escolher suas próximas palavras. No final, ele simplesmente suspirou antes de revelar a verdade. Eu traí a confiança de seu marido no momento em que vendi os direitos do passe do Kaiser para seus inimigos em uma vã tentativa de salvar minha própria pele. Agora que estou em perigo mais uma vez, como poderia ter coragem de implorar ao homem por sua não? Este é um assunto que devo resolver sozinho, mesmo que eu tenha que morrer tentando. Espero que você e seus filhos aproveitem sua estada aqui em Constantinopla. No entanto, sugiro que volte ao Reich o mais rápido possível. Não demorará muito para que não seja mais seguro para todos vocês aqui. Quanto a mim, marcho para a guerra ao amanhecer. Estou feliz por você ter respondido à minha convocação, para que eu pudesse me livrar de parte da minha culpa antes que o Senhor me condenasse ao inferno por toda a eternidade. Adeus, Honoria, e lembre-se das palavras que eu disse. Seu filho é o futuro deste império. Depois de dizer isso, Vetrani saiu da sala, deixando sua filha chorar sozinha. Ela também sentia um profundo sentimento de culpa por sua família, e a morte de seu pai só aumentaria isso. Depois de vários momentos de soluços, uma resolução feroz substituiu a depressão da mulher enquanto ela enxugava as lágrimas dos olhos e cerrava os punhos. Só porque você se recusa a pedir ajuda de Berengário não significa que eu deva. Não vou deixar você morrer, pai, não até que você tenha chance de ver com seus olhos o milagre que meu filho criará para nosso povo. Depois de dizer isso, Honoria também saiu da biblioteca. Ela estava indo para a embaixada da Alemanha localizada na cidade de Constantinopla. Era o único lugar na cidade com um meio de se comunicar instantaneamente com o Reich. Tirania de Aço capítulo 959 Abandone a esperança. Corigem estava sentada no cavalo enquanto contemplava o imenso deserto que se tornara a região da Anatólia. Pilhas de cadáveres de homens estavam em cada esquina, enquanto mulheres e crianças estavam amontoadas e amarradas em servidão, chorando muito e orando a seu Deus pela libertação de seu destino cruel. No entanto, essas visões bárbaras não eram novidade neste mundo medieval. Talvez se uma pessoa do passado de Berengário presenciasse essa cena, sentiria um aperto no coração. No entanto, a mente da beldade mongol estava fria como gelo diante de tais transgressões. Não havia culpa, pena e remorso. Neste mundo, a força absoluta governava acima de tudo, e aqueles que não podiam se defender não eram dignos da vida a que se agarravam. No entanto, apesar dessa frieza total, havia uma expressão preocupada no rosto da mulher. Não foi por causa dos atos horríveis que os homens de seu irmão cometeram. Pelo contrário, era porque o relógio estava correndo. Embora a avaliação dos espíritos estivesse correta quando eles disseram que o Império Bizantino era fraco, isso não importaria se a Horda Dourada não conseguisse a vitória nos próximos 3 meses. O fato é que foi realmente chocante para a princesa mongol ver o quão lamentável eram as tentativas dos bizantinos de resistir à Horda Dourada. Se não fosse pelo fato de que a Horda Dourada teve que marchar pelos desertos montanhosos da Geórgia, talvez o Império Bizantino já tivesse caído. No entanto, apesar desta total falta de defesa, Corgin sabia que em menos de 3 meses,
O exército de seu irmão seria derrotado. Isto é, a menos que eles pudessem tomar Constantinopla e acabar com a civilização bizantina de uma vez por todas durante esse período de tempo limitado. A derrota não era o que atormentava o coração da princesa mongol, mas sim o destino que aguardava. Os espíritos falavam em parábolas. No entanto, recentemente, eles ficaram completamente em silêncio. Todos, exceto um. Esse espírito em particular foi quem alertou Corjin sobre o destino que a esperava caso seu irmão falhasse em atingir seus objetivos de guerra. No entanto, até recentemente, esse destino era bastante enigmático. Tudo o que ela sabia era que o homem de olhos dourados iria devorá-la. No entanto, com o passar do tempo, a hora marcada se aproximava cada vez mais. Esse espírito explicou com mais detalhes o quão miserável seria seu destino. Quanto mais ela decifrava as palavras do espírito, mais a princesa mongol corava de vergonha. Como seu destino revelou-se não ser melhor do que o de uma prostituta comum. Tornar-se um mero brinquedo de um homem era a desgraça final para uma princesa guerreira. Enquanto Corjin estava pensando profundamente, seu irmão Shagadai se aproximou dela. Havia um sorriso arrogante no rosto do homem enquanto ele se gabava de sua conquista mais recente. Com a queda de Ankara, tudo o que resta em nosso caminho em direção a Constantinopla é a cidade de Nicéia. Ouvi dizer que os bizantinos reuniram o restante da força de seu exército dentro das muralhas da cidade. Não importa, esmagaremos os romanos como nós fizemos até agora. Não tema, irmãzinha, a guerra está chegando ao fim, e rapidamente também. No ritmo atual, alcançaremos a vitória total antes que o seu limite de tempo tenha passado. Enquanto Shagadai dizia isso, um avião de reconhecimento alemão voou bem alto, tirando fotos da Horda Dourada e seu enorme exército. Esta aeronave, junto com várias outras, havia sido lançada de Chipre e atualmente monitorava a guerra entre o Império Bizantino e seus 3 adversários. Quanto à Horda Dourada, cujas ações estavam sendo documentadas de cima, eles não estavam nem um pouco cientes dessa realidade. No entanto, foi neste momento, enquanto o grande Khan da Horda Dourada se gabava de sua vitória iminente, que a princesa mongol ouviu as palavras de um espírito que não falava com ela há algum tempo. A Águia de Ferro está observando você. Volte agora, ou seu destino está selado. Esta foi talvez a primeira vez que os espíritos falaram com a princesa mongol tão diretamente. No momento em que ela ouviu essas palavras, foi como se toda a vida tivesse deixado o corpo da jovem. Ela levou alguns momentos para reagir a este aviso. Em vez disso, seu corpo tremeu e imediatamente seus olhos olharam para longe, completamente desprovidos de consciência. Eventualmente, Corjin recuperou a clareza e rapidamente olhou para o céu em busca desta águia de ferro, da qual o espírito falou. No entanto, para sua consternação, ela não encontrou nada. O avião estava em uma altitude tão alta que ela não conseguia vê-lo de sua posição. Shagadar rapidamente notou o comportamento estranho de sua irmãzinha e questionou por que ela estava agindo de forma tão estranha. O que há de errado? O que você vê? Com um simples aceno de cabeça, Corjin revelou seus pensamentos e as palavras dos espíritos. Nada. Mas os espíritos dizem que a Águia de Ferro está nos observando enquanto falamos. Se não voltarmos agora, nosso destino está selado. Irmão, nunca ouvi os espíritos falarem tão diretamente comigo antes. Isso não é apenas um aviso, é nossa última oportunidade de escapar com nossas vidas intactas. Devemos fugir para o norte e atacar os russos como sugeri inicialmente. Se avançarmos mais um passo, inevitavelmente seremos derrotados e eu. Corjin optou por encurtar suas palavras, pois ela não ousou revelar o que os espíritos haviam dito sobre seu destino caso seu irmão fosse derrotado. Talvez se o fizesse, o homem levaria suas palavras mais a sério. Mas para ela era simplesmente escandaloso e embaraçoso demais para ser dito em voz alta. No entanto, ao contrário do que ela esperava que acontecesse, Shagadai apenas zombou de seu aviso e ignorou a sabedoria do espírito. Para o inferno com os espíritos, estamos tão perto da vitória. Constantinopla está quase ao nosso alcance.
A guerra terminará antes do prazo que os espíritos lhe deram. Não quero ouvir mais essas bobagens. Shagadai sempre levou as palavras de sua irmã a sério, ou pelo menos as considerava uma possibilidade válida. No entanto, agora ele estava rejeitando abertamente o terrível aviso que ela recebeu, e Corjin não entendia o porquê. Ela foi rápida em defender as palavras dos espíritos, mesmo que seu irmão não quisesse ouvi-las. Isso foi então, e isso é agora. Algo claramente mudou. Desde o aviso que os espíritos me deram, já corremos contra o tempo. Eu juro por minha vida, querido irmão, se você avançar seus exércitos um passo adiante, você estará condenando a si mesmo e a todos os seus homens a uma morte terrível, e o que resta de seu povo a uma vida de servidão. Quanto a mim, prefiro morrer a suportar o que o destino me reserva. Eu avisei há muito tempo que, se a hora marcada chegasse e você ainda não tivesse saído vitorioso, eu o deixaria para trás e voltaria para nossa terra natal. Essa hora é agora. Você deve escolher: siga-me de volta às terras em que vivemos por séculos e transforme suas ambições nos rolos. Ou fique aqui e encare sua morte sozinho. Shagadai ficou indignado ao receber tal ultimato de sua irmãzinha. Embora ele possa estar rejeitando a sabedoria do espírito, seus guerreiros reverenciavam sua irmã como sua sacerdotisa. Se ela falasse de suas preocupações para as massas, uma grande parte do exército a seguiria de volta para suas terras e abandonaria esta guerra completamente. Se isso acontecesse, seu progresso seria prejudicado e ele poderia até não ter o poder necessário para tomar a lendária cidade de Constantinopla. Assim, o grande Khan foi forçado a uma situação indesejável. Após vários momentos de reflexão, Shagadai abaixou a cabeça e suspirou antes de responder às demandas de sua irmã. Muito bem. Se esse é o seu desejo, você está livre para deixar o exército. Sob uma condição: você não fala uma palavra sobre este assunto para ninguém. Não posso ter meu exército me abandonando, agora que estamos tão perto para a vitória. Corjin mordeu o lábio inferior em desagrado ao ouvir essa condição. Ela tinha um dever para com seu povo, e era sua intenção levar o maior número possível deles de volta à segurança. No entanto, ela sabia o que seu irmão faria com ela se ela recusasse suas exigências. Assim, com o coração pesado, a princesa mongol acenou com a cabeça antes de expressar sua concordância. Muito bem, embora eu tenha um dever para com nosso povo. Ver-me novamente. Esta é a despedida, meu querido irmão. Depois de dizer isso, Corjin puxou as rédeas de seu cavalo e voltou ao acampamento para reunir seus pertences. Enquanto Shagadai olhava para as costas dela com raiva. Se a princesa estivesse por perto para ouvir a observação de seu irmão, ela imediatamente fugiria para salvar sua vida, mas ela não estava, e assim apenas o Khan sabia as palavras que ele falava. Você acha que vou simplesmente deixar você fazer as malas e me abandonar depois de tudo que passamos juntos? Oh, minha doce irmãzinha, você é muito ingênua. Quer seja a vitória ou a morte que me espera no final desta jornada, temo que você estará ao meu lado até o amargo fim. Tirania de Aço capítulo 960. Um voto de silêncio imediatamente após sua conversa com o grande Khan da Horda Dourada. Corjin correu para sua tenda, onde começou a empacotar seus itens pessoais às pressas. Ela tinha toda a intenção de fugir dos campos de batalha na Anatólia agora que os espíritos lhe disseram que a guerra era uma causa perdida. Seu irmão até prometeu permitir que ela tomasse tal decisão e, durante toda a sua vida, ela conheceu Shagadai como um homem de palavra. No entanto, ela teve apenas uma única noite para arrumar seus pertences e fugir do local. Assim, ela foi rápida no trabalho, certificando-se de que tudo o que poderia precisar fosse amarrado em seu cavalo. Quando ela estava prestes a partir para a noite, um grupo dos guerreiros mais veteranos do Khan se aproximou da princesa mongol. A princípio, Corjin pensou que talvez seu irmão estivesse informado de sua decisão e que eles tivessem vindo se despedir dela. No entanto, sua própria ingenuidade foi rapidamente revelada quando os homens desembainharam suas lâminas e as apontaram para a jovem princesa turco-mongol. Por ordem do Khan, devemos levá-la para a tenda real.
Resista, e nós a arrastaremos até lá à força. Princesa, não torne isso mais difícil do que deve ser. No momento em que Corujin ouviu essas palavras e olhou para os 5 homens que a cercavam, ela soube que seu irmão mais querido havia traído e pretendia mantê-la como refém até que a guerra terminasse. Com um olhar de desdém no rosto, Corujin desembainhou sua espada e apontou-a para seus adversários com um brilho feroz em seus olhos. Suas palavras estavam longe do que os guerreiros mongóis queriam ouvir. Você diz a meu irmão que sua traição me desaponta, e eu não vou mais rezar por sua segurança. Se você insiste em me arrastar para aquela quebra de juramento à força, então não me culpe por ser hostil. Os guerreiros não sabiam que juramento Shagadai havia feito à irmã, mas suas ordens eram absolutas. Mesmo que não quisessem lutar contra a princesa que os espíritos haviam favorecido. Antes que eles pudessem responder à ameaça da princesa, ela atacou. Corujin se lançou no ar como um acrobata com seu sabre na mão e cortou a garganta do guerreiro líder, cortando instantaneamente sua veia jugular e derramando seu sangue sobre ela. Os outros combatentes olharam atônitos quando seu capitão caiu, e seu sangue manchou o belo rosto da princesa. Não havia emoção nos olhos de Corujin, nem ela hesitou em atacar o próximo homem. O guerreiro foi pego de surpresa pela velocidade com que Corujin varreu em direção às suas pernas. Por causa disso, ele foi rapidamente desequilibrado, onde caiu no chão. A carabina de cavalaria, que estava pendurada no ombro do homem, caiu no chão, onde Corujin foi rápido para recuperá-la. A beldade mongol sabia que não poderia lutar contra os 4 homens restantes sozinha, mas poderia intimidá-los a deixá-la fugir. Como resultado, a beldade astuta puxou o martelo do mosquete e rapidamente acendeu um fósforo que colocou no cajado. Em seguida, ela apontou a arma para os 4 homens que se aproximavam dela, deslocando o cano para cada um de seus corpos como uma dissuasão. Na verdade, ela não sabia a princípio se a arma estava carregada, porém nos momentos seguintes o homem que a empunhava levantou-se e deixou cair a lâmina com uma expressão de pânico no rosto. Depois disso, todos sabiam que a arma estava realmente carregada, fazendo com que os 4 guerreiros recuassem de seu ataque. Com uma aparência assassina em seu rosto, Corujin amaldiçoou os homens enquanto se aproximava lentamente de seu corcel. Diga a meu irmão que não vou esperar pacientemente pela minha morte. Se ele quiser me fazer seu refém, ele mesmo terá que me encontrar. Enquanto Corujin caminhava lentamente para seu cavalo, uma voz interrompeu atrás dela, uma voz com a qual ela estava muito familiarizada. Parece que eu subestimei você, minha preciosa irmãzinha. Você é mais feroz do que demonstrou em todos esses anos. Ainda bem que decidi supervisionar pessoalmente sua captura. Agora, larga a arma, ou terei meus homens atiram em você. Prefiro que você morra aqui em nosso acampamento do que fugir do meu alcance. A escolha é sua. Corujin virou a cabeça e viu que várias dezenas de guerreiros mongóis armados com carabinas de cavalaria apontavam suas armas em sua direção. Ela estava prestes a suspirar e abraçar sua morte quando um homem que teve sua arma roubada deu um tapa na mandíbula da princesa e a nocauteou. Depois disso, ele recuperou sua arma. Durante seu estado de inconsciência, Shagadai garantiu que Corujin fosse devidamente amarrado e levado para sua tenda. Ele também ordenou que os presentes testemunhassem essa traição para manter a boca fechada. A última coisa de que ele precisava eram rumores de que a grande sacerdotisa da Horda Dourada os abandonara em sua hora de necessidade. Algum tempo se passou e Corujin acordou dentro da tenda de seu irmão com uma forte dor de cabeça. Ela olhou para o bastardo mentiroso com um olhar de intenso ódio em seus olhos escuros. A intenção assassina foi suficiente para engolir um homem inferior inteiro, mas Shagadai apenas sorriu arrogantemente enquanto bebia de uma garrafa de vinho que havia sido saqueada de uma cidade bizantina. Você realmente pensou que eu permitiria que você, a princesa de nossa grande nação e nossa abençoada sacerdotisa escapasse? Como eu enfrentaria meus homens se a mulher que transmitiu a vontade dos espíritos os abandonasse? Isso não é diferente de os próprios espíritos abandonando nosso povo. Como você é minha irmã de sangue, vou mantê-la viva e bem alimentada.
No entanto, você não terá permissão para deixar esta tenda, exceto para fins cerimoniais, e quando cavalgarmos, você sempre estará ao meu lado. Estou desapontado com você, irmã. Você não apenas pretendia me abandonar, mas também matou um dos meus maiores guerreiros em sua vã tentativa de escapar. Não sei que loucura o levou a fazer tal coisa, mas nunca permitirei que saia do meu lado. A partir deste dia, até o dia em que Constantinopla cair, você estará sob minha proteção. Assim que tivermos derrotado nossos inimigos, você me ajudará a governar o império que eu criei. Corigin apenas cuspiu no rosto de seu irmão em um ato de despeito. Ela estava praticamente rosnando como uma fera quando informou a seu irmão o que os espíritos lhe contaram. Você não chegará a Constantinopla. As águias de ferro observam cada movimento nosso e farão chover o fogo sobre nosso povo no momento em que nos aproximarmos da cidade. Suas ambições estavam fadadas ao fracasso desde o início. É só agora que percebo isso. Você e seu exército morrerão antes mesmo de pisar na antiga capital romana. Quanto a mim, meu destino é muito mais cruel, e você acabou de impedir minha única chance de escapar dele. Eu te amaldiçoo com cada fibra do meu ser. E pensar que uma vez pensei em você como minha família mais preciosa. Se você me amasse como sua irmã, então você me mataria agora mesmo e me pouparia da tortura de me tornar o brinquedo do homem de olhos dourados. Shagadai ficou chocado ao ouvir esta última parte, de todos os avisos que sua irmã lhe dera no ano anterior. Ela nunca havia mencionado tal coisa. Uma carranca surgiu nos lábios do homem quando ele agarrou o queixo delicado de sua irmã e olhou em seus olhos com as pupilas cheias de raiva. Que homem de olhos dourados! Você acha que eu, o grande Khan, permitiria que outro homem colocasse as mãos em você, minha irmã mais preciosa? Bah, você realmente tem tão pouca fé em mim? Que águias de ferro! Há nada no céu acima de nós, exceto as nuvens e as estrelas. Se tais bestas poderosas existissem, você não acha que alguém já as teria visto? Você claramente interpretou mal a vontade dos espíritos e está agindo de acordo com as suas próprias ilusões. Acordo, irmã. Não existe águia de ferro, não existe homem de olhos dourados, existe apenas a vitória. Corjin se recusou a olhar nos olhos de seu irmão por mais tempo. Ela apenas suspirou e admitiu a derrota antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Eles não foram feitos para seu irmão, mas simplesmente para desabafar suas frustrações. O destino é realmente cruel, não é? Depois de dizer isso, Corjin fez um voto de silêncio. Não importa como ela fosse tratada no futuro, ela não diria uma palavra. Como se ela tivesse ficado muda. Pois o mundo não era mais digno da sabedoria do espírito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.